bem-vindos ao Conversas Executivas, é o canal da Horus que a gente está lançando a partir de 2026. É um canal de interação, um canal participativo, a gente vai ter convidados especiais. Nós vamos trazer muitas discussões e debates de uma maneira interativa e espontânea. E o nosso foco central é transformação organizacional e transformação humana, né? Então, é um canal que a gente vai disseminar pelas nossas mídias e vamos trazer sempre convidados especiais. E nesse ensaio, a gente ainda não lançou o canal, mas a gente está fazendo alguns ensaios e hoje a gente tem aqui a participação de uma pessoa super querida, né? Camila Ramalho, ela vai se apresentar. Ela traz uma experiência transformacional na sua própria carreira, mas ela vai falar conosco hoje sobre um tema importante, que é a questão da liderança e dos desafios da liderança no mercado que ela sente hoje no papel de consultora. Então, eu passo para você, Cami, para você se apresentar e vai ser muito mais interessante conhecer você por você mesma. Obrigada, Cíntia. E aí, como você falou, eu tenho uma carreira bem atípica, porque eu comecei como cientista, né? Meu sonho era ser bioquímica, então eu fiz química na USP, mestrado em bioquímica, comecei carreira acadêmica. Quando deu aquela, né, que eu estou fazendo aqui, acabei indo fazer uma pós em administração e fui para o mundo do trabalho, como química, mas lá encontrei o SAP, me apaixonei pela liberdade de mudança, pela essa carreira diferente, e encurtando a história, entrei na Accenture e fiquei lá por 20 anos. E aí, já trazendo um pouquinho do tema liderança, eu me tornei uma líder. E eu era uma grande líder porque eu tinha um olhar para a gente. Então, o que me chamava a atenção no meio desse mundo voltado a resultado é que eu não era voltada a resultado, eu era voltada para as pessoas. Então, eu tinha um alto engajamento e, como consequência, eu tinha um excelente resultado. E isso me fez ir para a área de RH, que é o que você falou. Então, por convite também e por ter esse resultado com as pessoas, eu acabei indo para a área de recursos humanos e fiquei meus últimos 9 anos lá dentro foram nessa área, fui crescendo dentro dessa área. E quando eu saí, eu fiz essa transição pela uma empresa de transição de carreira que acabou me convidando para ficar justamente por essa história, né? Então, eu comecei autônoma, fazendo e auxiliando, e hoje ainda faço, né? Transição de carreira, a parte de coaching, que na verdade foi uma ferramenta que eu usei para me conhecer durante todo esse processo e me apaixonei e acabei me tornando uma coach também, então é uma ferramenta que eu uso hoje. E liderança, que sempre foi a minha paixão, sempre estudei muito, fiz todos os treinamentos possíveis que você possa imaginar de liderança, e me via lá na frente, sendo, né, uma facilitadora. Então, hoje eu faço muito disso. Então, eu tenho a vertente indivíduo e tenho a vertente grupos dentro da organização, onde eu trabalho essa liderança e temas muito voltados para a área do desenvolvimento humano, que é entendendo a sua melhor versão e falando a linguagem do negócio, que é performance. Novamente, obrigada aí pela participação. Acho que traz na sua essência já, né, várias sementinhas, né, conectadas a esse tema. E aí, para a gente aquecer, né, já o assunto, né, que é a questão da liderança, como você já experimentou e vem trazendo esses programas e vem se conectando com coach individual, com vários perfis diferentes, com diversas organizações, né, não só nacionais, internacionais, eu queria, sim, que você me ajudasse aí a debater ou a responder uma pergunta, que às vezes não tem uma única resposta, obviamente, mas a tua percepção sobre quais são as dores, né, da liderança hoje. Então, hoje, na verdade, né, eu gosto de ler muito, então, o contexto do mundo moderno, a velocidade do mundo moderno, então, isso está trazendo algumas consequências para o mundo do trabalho, e as pessoas não estão conseguindo, quer dizer, na verdade, assim, os pedidos sempre são do coaching, trabalha para que esse executivo seja mais estratégico, mas o mundo e a velocidade pede o tático, porque está todo mundo no aqui e agora, né? Está tudo muito reativo. Então, vem, faz, vem, faz. Então, acho que uma dor ninguém consegue parar para pensar, e aí a gente já cai em algumas pegadinhas mentais, né? Falando de mente, falando do cérebro Homo sapiens, a gente tem essa, né, ilusão de que executando, eu estou produtivo, e que quando você começa a ler e aprender, precisa do momento de pausa,
e precisa do momento de pensar. Então, hoje está todo mundo embolado nesse grande executor, fazendo muita coisa que ninguém se pergunta para quê. Então, uma outra dor é prioridade não está clara, porque ninguém sabe. Vem e aí muda. Então, como está tudo mudando muito rápido, está indo para cá, de repente está indo para lá, então vem. E a comunicação, claro, né, em todo lugar que eu trabalho, e 20 anos que a gente vem acompanhando isso, comunicação sempre é a primeira dor. Então, todas as pesquisas que você faz, onde tem que... é comunicação. Então, comunicação está por trás de tudo, porque a gente passa a maior parte do tempo comunicando. E com essa rapidez, as pessoas também perderam a coragem, talvez, de, puxa, né, se estão pedindo para fazer, vou fazer. Então, ninguém pergunta. Então, quando eu falo, mas qual é? Qual é o combinado? Não tem combinados. Os combinados não estão claros, né? Então, para mim, esse é um grande dilema hoje do dia a dia e é o que a maior parte traz aí para discussão no 1-a-1 de coach, quando pede para treinamento de liderança, sempre está vindo em termos de comunicação, em conversas difíceis, e, né, como que eu faço discussões, trabalho em cima de discussões, de pontos de vista diferentes, para justamente a gente conseguir evoluir, porque está faltando isso. E, na verdade, assim, está tudo tão confuso, depende da maturidade, né, e como cada líder está desenvolvido. Tem uns que não percebem que eles estão no meio desse turbilhão. Eles só percebem que não estão dando conta. E aí eles são cobrados por conversar com a equipe, mas eles não conseguem achar o tempo, porque também são cobrados por isso, por aquilo, o outro vem... Não consegue falar não. Então, o não está no dicionário do mundo corporativo. E quando você, né, começa a questionar por que não, o que é, para que serve isso, não sei, você já perguntou? Putz, não perguntei. Então, assim, você sente que a pessoa está meio perdida ali, porque também está todo mundo muito solitário, que é o que a gente falou, né? Isso você falou, não tem o tempo da troca, não tem o tempo de perguntar, e tem sempre o medo. O mundo corporativo, a gente já entra com vários medos inerentes, né? E aí me chama a atenção, né, você trazendo esse ponto, né, Camila, porque, na verdade, existe mais tecnologia e que deveria sobrar mais tempo para que as pessoas pudessem ter as relações devidas. Ou seja, que por mais que eu tenha colocado tecnologias ágeis, né, várias abordagens diferenciadas para que eu tenha mais tempo, isso é o que não está acontecendo. Não está acontecendo, exatamente. Não está acontecendo. E aí eu tenho uma experiência interessante para contar. Meu filho está no primeiro emprego. E aí ele acha um absurdo, porque ele já está há 2 meses e a pessoa que tem que conversar com ele já desmarcou várias vezes. Não consegue conversar. Então, assim, ele fala assim, que desperdício, né? Me contrataram, estou aqui e não sou só eu. Eu conversei com colegas, tem outras pessoas que também estão assim que nem eu. Que desperdício. Né? Então, no fundo, esse é o reflexo dessa realidade imediatista e tudo para um. Não tem, e aí não está clara a prioridade, né? Tem uma necessidade, você traz, mas só que você não tem tempo de cuidar da pessoa, que é quem vai entregar para você. Então, assim, é um caos. Eu costumo dizer, né? O desafio de todo mundo é trazer paz no caos, porque o caos está fazendo parte. A gente tem que saber lidar com ele, né? Então, tem que absorver, entender, mas entender que a pausa, apesar do caos, ela é positiva, ela te traz produtividade. Que isso é tudo difícil, porque você vai contra, né? A mente, contra o que está instituído, né? A pausa não é legal, porque estar parado é sinal de que não estou produtivo. Isso, né? também. Ou estar pensando e não fazendo nada é um sinal de que eu não estou na onda desse movimento caótico, né? Que não deixa respirar, é nesse sentido, né? É nesse sentido, é isso aí. E aí vem a segunda pergunta dessa linha de dores, né? Primeiramente, quais são essas grandes dores que a gente já apontou aí, questão de comunicação, questão de muitas prioridades sem foco, né? Pouca relação e a questão do tempo, enfim. E você nos trabalhos que você faz, né? Seja em coaching ou desenvolvimento de liderança, de grupos, enfim. Quais seriam caminhos de solução? Assim, o que você entende que tem que trabalhar, né? Ou seja, quando você vai para um coach individual, ou você vai para um grupo de liderança, quais são os mecanismos ou abordagens, não técnicas, porque acho que não é esse o caminho, mas o que tem que ser trabalhado, né? O que é o foco principal, os grandes focos principais? Eu acho que, primeiro, eu sempre provoco todo mundo a entender esse caos, né? Porque muitas vezes, se você não para pensar, entender e pôr no papel, né? Então, algumas perguntas que eu faço, que acho que são fundamentais,
primeiro, aonde está indo o seu tempo, né? Então, para você pegar uma semana, 15 dias, mapear aonde está indo o tempo, para você pelo menos ter uma visão do que no imediatismo você está escolhendo fazer, né? E aí depois a pergunta é, aonde ele deveria estar indo, né? Quais são as suas prioridades? Ou a prioridade da área? E eu falo, bom, se não está definida, define você, para você depois comunicar ao seu chefe que você está tomando algumas decisões, porque isso daí ajuda você a entender cenário e começar a negociar, a dizer o seu não, a dizer o sim, o porquê o sim, e também passa para baixo, para quando você está, né, conversando com seus liderados, uma ideia que tem um certo controle no caos, né? Então, o porquê que a gente está fazendo esse, porquê que a gente está dizendo não para aquele, porque também quando você começa a ter ideia do que está acontecendo, você também passa para baixo uma ideia de para onde eles têm que dizer sim ou não. Porque em todo momento, hoje, a gente está dizendo sim e não. E quando isso não está claro, né, você desperdiça uma coisa que a gente não tem, que é o tempo. Então, você começa a dizer sim para uma... Mas realmente isso está nos levando, né, para onde a gente quer Ou ir? seja, questionar também, né? Questionar. A própria forma de Isso. questionamento do cenário, da Sim. prioridade, do É que... porquê, né? Você fomentar mais ou trabalhar essa É. questão do questionamento das coisas. Sim. Então, o mundo do trabalho virou um mundo de defesa. Ai, preciso estar, a pessoa precisa estar, porque depois vão perguntar e ele não estava informado. Então, virou um caos que todo mundo convida todo mundo e você está em todos os lugares. E para quê? Né? Então, o questionamento, essas grandes empresas começaram a falar, bom, sexta-feira é dia off, não tem reunião. Reunião acima de 5 pessoas tem que ser pedir autorização. Então, começou a colocar algumas regras para tentar mudar esse comportamento que, que não está Que saiu do trazendo controle, né? produtividade, Que não faz sentido. Uhum. que não faz sentido. Então, as ferramentas são essas. Quando eu falo, né, de aterrissar o cenário, entender onde eu estou e onde está indo o tempo, é também questionar esse monte de reunião e para que eu estou aqui? E começar a mudar o hábito de quando você vai convidar para uma reunião, escrever o porquê daquela reunião, o que você espera de cada participante daquela reunião, porque isso já te ajuda a filtrar e falar, para que realmente eu estou fazendo essa reunião? O que eu quero daqui? Porque ajuda na objetividade, ajuda a entender, porque hoje em dia é isso, é um monte de reunião, discutindo um monte de coisa, e sai todo mundo igual entrou. Né? Não tem clareza, não tem objetivo claro, não tem definição de quem vai fazer o quê. Eu estava fazendo uma consultoria numa grande empresa e tem muito número, né? Muito número. E aí eles passam a reunião discutindo o número. Ou seja, eles medem um monte de coisa, mas ninguém está de acordo com aquilo que está sendo medido. Então, aquele número ele não concorda. Então, para que está medindo? Então, assim, está insano. Né? As coisas não estão fazendo sentido, mas ninguém para questionar, ninguém bate. Né? Então, fica todo mundo nesse mesmo jogo. E é um tempo enorme, um desgaste enorme. Desperdiçando tempo, né? Para quê? Desperdiçando. Exato. O para quê nunca está muito claro hoje. Eu acho que a maior dor, assim, está na liderança média, porque ela recebe, né? Ela está entre esse executor, ela é cobrada por resultado e é cobrada por ser estratégico, e aqui em cima, eles só não estão pensando, porque vem a pressão e passa para baixo. Vem a pressão e eles vão passando, sem também perguntar se dá, sem perguntar se tem, e fala, dá um jeito. Né? Então, está muito aqui. Essa liderança intermediária é a que está mais sofrendo, porque ela fica entre realmente a execução e o estratégico está se perdendo. Mas aqui, então, aqui é uma reação a um mercado que muda. Então, eles têm medo. Então, começa para cá, eles veem uma tendência, eles mudam para cá, e depois eles voltam, e vai lá para baixo sem muito explicar. Agora, para fechar uma pergunta que veio, né? Ouvindo você um pouquinho, Cami, veio uma pergunta que tenho que questionar, eu tenho que me posicionar. Então, também uma ferramenta ou algo a desenvolver, aí falando do nosso grande tema de transformação organizacional, desenvolvimento humano, de liderança, é trabalhar nesse ser, certo? É para como é que eu consigo fortalecer esse ser para ele se posicionar quando ele tem que se posicionar, para ele questionar quando ele tem que questionar, considerando que o caos lá fora, ele talvez tende a piorar e não vai melhorar. Então, como é que você tem esse olhar e como é que você trabalha esse ponto que é o para dentro, né, desse ser humano? Que é o empoderamento, né, que eu falo. Para você, né, o autoconhecimento, ele te dá um poder exato do que
quem sou eu mediante tudo isso e quais as minhas fortalezas, do que eu estou aqui para te ajudar. Então, quando eu tenho uma proposição, e eu falo, né, entender o cenário te dá essa força, e sabendo quem é você dentro desse cenário, de propor, né? E aí você, como ser humano, se conhecendo, sabe que tipo de ajuda você precisa, aonde está a sua fortaleza, porque toda essa ciência que eu falo, que eu gosto muito da psicologia positiva, que traz a sua melhor versão, né? Ela tem muito a ver com entender aonde você navega bem, porque é com menos esforço que você entrega mais e você faz a diferença. Então, um dos questionamentos que eu faço muito é onde está indo o seu tempo e aonde é a sua maior hora de valor, né? Que é você começar a prestar atenção em você, naquilo que são as tarefas que você faz melhor e que se destaca dentro da organização, onde você agrega valor. Então, o negócio de você se conhecer é você se posicionar até para você passar mais tempo naquilo que você agrega mais valor. E conhecer o seu time e colocar as pessoas no lugares onde elas agregam mais valor, porque aí a gente vai vencendo essa história do tempo, né? Porque daí eu preciso de menos tempo para entregar com maior qualidade. Então, né, é uma fórmula de sucesso esse autoconhecimento, de entender a sua potência, entender quem é você no meio de tudo isso, e para você se comunicar também, né? Sem julgar, e para você abrir escuta, você precisa saber quem você é e o que te dói, né? Porque uma vez que você entra num estado defesa, Aí não tem mais entrou, não é, nenhuma exato. transformação, nenhuma escuta, nem nada, né? Você está Isso, sempre exatamente. com uma armadura Uma se protegendo, armadura né? do meu é o Sim. certo, é aqui, e aí a gente tem que entender que quando a gente entra no modo defesa, é uma coisa nossa, e está nos impedindo da escuta ativa, de entender o outro, de realmente ter uma conversa, um diálogo. E são vários monólogos dentro de uma conversa, ou seja, não tem, né? Não tem o diálogo. São vários monólogos, então cada um sai como entrou, porque eu fui lá para defender a minha ideia, o meu tá certo. E não tem abertura para uma conversa de onde a gente quer chegar como grupo. Estamos dando um gostinho aqui no nosso ensaio, vamos programar uma sessão de webinar Legal. específica, né, para a gente aprofundar, porque tema de liderança é super vasto, a gente tem várias coisas, Sim. não só para falar de contexto, perfil, o que está acontecendo, né, as dores, Uhum. o que se trabalha, mas essencialmente dizer exatamente o que se faz, né, como é que a gente está desenvolvendo esse líder que passa de ser uma pessoa, primeiro ele é uma pessoa, né, e que a gente precisa trabalhar nesse ser para que ele ocupe esse lugar de líder, né, quando ele está nessa posição, de uma forma mais integrada. É isso, eu acho que todo mundo tem que se cuidar, tem que dar um tempo de pausa e de pensar, e isso vai trazendo, né? Aos poucos a gente vai melhorando e vocês vão percebendo o poder. Muitas vezes só do respirar, né, e deixar um tempinho na agenda para pensar e fazer uma análise do que aconteceu, isso já é um pequeno passo para uma grande mudança.